Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre os desafios da primeira infância no Brasil. São 20 milhões de crianças com idade entre 0 e 6 anos que têm uma série de desafios afetando o seu desenvolvimento. Como nós podemos, como sociedade, criar condições adequadas para elas se desenvolverem? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje com o Dr. João Figueiró, presidente do Instituto 0 a 6. Ele compartilha com a gente a sua experiência nesse assunto. No bloco anterior, a gente já falava a respeito da importância dessa fase, como ela é crítica para o desenvolvimento dessas crianças e jovens. Agora, pensando em soluções, quais são as propostas, os caminhos que o Instituto e o Movimento pela Primeira Infância enxergam para a gente conseguir, como sociedade, responder aos anseios dessas crianças e jovens? Então nós, através da Rede Nacional pela Primeira Infância, que é uma entidade que congrega hoje mais de 100 entidades nacionais e internacionais no Brasil, nós colaboramos na construção de um plano, que é o Plano Nacional pela Primeira Infância. Esse plano foi aprovado pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e foi incorporado ao Plano Decenal da Criança e do Adolescente do Governo Federal. E a seguir, na sequência, nós também ajudamos a elaborar o Guia Municipal para a implantação do Plano Nacional. Isso significa que qualquer município brasileiro, o gestor ou qualquer pessoa do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente ou de alguma secretaria de governo municipal ou estadual que queira desenvolver um programa municipal, ela tem as orientações, as diretrizes. Então isso é um grande avanço, né? Basta o gestor se interessar por isso. Esse interesse é uma obrigação legal, porque isso está previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que assegura à criança uma série de direitos e a protege de uma série de agravos, né? E este é um dever, o artigo começa assim, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, né, uma série de direitos e proteger a criança de uma série de situações adversas. Então, é obrigação do gestor fazer isso. E hoje ele tem um arcabouço teórico para fazê-lo. Nós, no Instituto 0 a 6, especificamente, estamos trabalhando questões de mobilizações nacionais. Nós pretendemos, em breve, né, talvez a gente possa aqui voltar quando for o lançamento desse próximo projeto, que vai causar uma grande mobilização no país. Nós lançamos um desafio para os jovens de 16 a 30 anos, principalmente no ambiente universitário, mas não exclusivamente, propondo que eles ofereçam soluções de como, né, os jovens, as universidades, enfim, as comunidades podem mobilizar a sociedade brasileira, informá-la, sensibilizá-la para a causa da primeira infância. Então, todos aqueles que estiverem nos vendo, eles podem entrar no nosso site e aí lá eles poderão obter informações, né, de como participar. Tem uma premiação para os 5 melhores, né, mas basicamente a ideia é que haja uma grande contribuição de soluções para que as pessoas sejam informadas da relevância da primeira infância na sociedade, no desenvolvimento da cultura de paz, numa sociedade ética, na cidadania e assim por diante. A Legião da Boa Vontade ela tem status consultivo geral no Conselho Econômico e Social da ONU e com isso tem realizado o Fórum Intersetorial Rede Sociedade Solidária, com suporte do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas há vários anos. E agora justamente o foco é: que mundo nós queremos após 2015? 2015 é um ano importante, pois é o ano em que vencem muitos dos acordos internacionais, aos quais inclusive o Brasil está vinculado, por exemplo, na área da educação. Pensando nessa educação após 2015, qual a visão do senhor? Quais são as propostas que a ONU, e aí no caso representando todos os países, inclusive o Brasil, precisam se engajar para a gente conseguir oferecer condições dignas para todas as crianças e jovens? O meu ingresso nessa área da primeira infância surge num vínculo inicial em 2001 com a ONU através da Universidade da Paz, que é uma universidade que fica na Costa Rica, e nós fomos convidados a participar de um grupo de trabalho que trouxe as atividades da Universidade da Paz para o Brasil, né, especificamente aqui para a cidade de São Paulo. Eu acho que, não é mais do que achar, o Prêmio Nobel de Economia do ano 2000, James Heckman, ele mostrou que investimentos financeiros, ao longo ele estudou taxa de retorno de investimentos financeiros e faixa etária, né? O que ele observou? Foi uma curva exponencial, né? Uma curva de grande decréscimo,
À medida que passam os anos, a taxa de retorno dos investimentos cai. E o período da vida humana que você tem a maior taxa de retorno de investimentos é de 0 a 3 anos. A segunda é de 3 a 5. De 5 anos em diante, há uma queda muito grande do que retorna para a sociedade dos investimentos feitos. Então, pensando só do ponto de vista econômico, é inteligente investir nessa faixa etária. Além disso, existem as razões neurocientíficas, né, que mostram que esse é o período de formação do cérebro e das suas funções e de todas as competências de aprendizado que serão depois desenvolvidas em novos aprendizados. E, além disso, as questões de direito, né? O Brasil é signatário, tem a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil é signatário de uma série de declarações, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, né? Então, nós devemos cumprir isso. Além disso, as razões humanitárias. Infância vem do latim in sem fans vos, né? É um período da vida humana em que o ser não tem voz do ponto de vista político e social. A gente não vê mobilizações, né, de bebês, de crianças pequenas. Elas nem têm consciência que têm direitos. Portanto, nós adultos, a família, a sociedade e o Estado somos os responsáveis. É nosso dever, pela Constituição Federal, assegurar esses direitos, que é o direito à saúde, o direito à vida, o direito a não ser violentado, o direito à educação, o direito ao lazer, ao convívio familiar e comunitário, enfim, uma série de direitos que cabe a nós assegurar. Certamente há muitos outros aspectos que nós poderemos abordar. O programa caminha para o encerramento. Mais uma vez, agradecemos pela presença do senhor hoje aqui para falar sobre esse tema tão fundamental. A Legião da Boa Vontade tem uma série de programas voltados à criança e ao adolescente, desde a gestação até as suas etapas finais, os adultos também, justamente entender o quanto é necessário você investir nessa fase para que tenha uma sociedade mais solidária. Inclusive, o criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, em seu livro É Urgente Reeducar, ele afirma: a estabilidade do mundo começa no coração da criança. Por isso, na LBV, há tantos anos, aplicamos a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico. Falar sobre criança é falar sobre estabilidade do mundo todo, né? Com essas palavras, nós encerramos o programa de hoje e abrimos também para as suas considerações finais. Eu concordo com o Paiva Neto, a afetividade, o afeto, o vínculo amoroso, né, junto com a comida, né, porque a parte física são, na nossa opinião, as duas coisas mais relevantes nesse período, na construção de uma sociedade pacífica, cidadã, empática, que tenha, né, consideração pelo outro. Enfim, esse é o período fundamental de investimentos. A LBV, sem dúvida nenhuma, tem feito um trabalho longo e consistente nessa direção e, sem dúvida nenhuma, é um grande parceiro para nós. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos mais uma vez. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com o Dr. João Figueiró, presidente do Instituto 06. E esse tema, a primeira infância no Brasil, quais são as ações que nós, sociedade, devemos fazer para poder colaborar com a mudança dessa realidade, é muito amplo. Nós voltaremos a falar sobre ele em nossas próximas edições. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.